Graça e paz, meus amados irmãos, nós estamos mais uma vez aqui reunidos para meditar na palavra de Deus e nesse momento nós vamos ler a palavra do Senhor e agradecer também a todos os irmãos que nos ouvem, os amigos, parentes e colegas que estão na presença do Senhor. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor guarde o Brasil, que o Senhor proteja cada um de nós e abençoe a sua igreja, os que estão enfermos, que o Senhor esteja curando em nome de Jesus Cristo. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versículo 26. Mateus 16, versículo 26, só a primeira parte do versículo, que diz: Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vamos repetir? Mateus, capítulo 16, versículo 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Oremos ao nosso Deus. Santo e poderoso Deus, agradecemos pela tua bondade e misericórdia, por estarmos na tua casa de oração, junto com os irmãos, a te adorando em espírito e em verdade. Ó Deus, muito obrigado por tua palavra que foi lida nesse momento. Que o Senhor traga refrigério e paz para cada um dos ouvintes. Obrigado por tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nesse momento difícil da história do mundo, nós temos esse versículo bíblico aqui em Mateus capítulo 16, versículo 26, que diz: que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? O que nós observamos nos dias atuais, a humanidade ela não está preocupada com as coisas de Deus, apenas com as coisas materiais. E isso é uma afronta àquele que criou todas as coisas, principalmente o homem. Eu quero meditar com os irmãos, nesse momento tão importante, com o seguinte tema: qual o teu mundo? Qual o teu mundo? Em primeiro lugar, no teu mundo, qual o valor da tua alma? Qual o teu mundo? Em primeiro lugar, no teu mundo, qual o valor da tua alma? Em Mateus, no capítulo 4, versículo 8, nós temos uma passagem bíblica de Jesus Cristo e o diabo. Jesus havia, naquele momento, jejuado 40 dias e 40 noites, quando o diabo ofereceu ao mundo uma proposta indecente. Será que o homem ele está preparado para possuir o mundo, aquilo que o diabo oferece? Ou o homem recebendo este mundo, será que ele vai adorar a Deus? Essa foi uma das passagens bíblicas que nós encontramos aqui em Mateus capítulo 4, versículo 8, que o diabo ofereceu o mundo com uma proposta decente a Jesus Cristo. Talvez o diabo pensasse que o mundo de Jesus Cristo estava relacionado às coisas materiais, ao poder. A outra passagem bíblica também, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, do versículo 5 ao versículo 10, que fala dois personagens da Bíblia, um Ananias e Safira, que escolheu o mundo
desprezou os preceitos de Deus. Os homens, eles querem negociar a salvação do Senhor. Nós temos que pedir a Deus, para Deus sondar os nossos corações. Nós temos também outro personagem na história, chamado Judas Iscariotes, como filho da perdição, vendeu o Salvador por 30 moedas. Aqui na confissão de fé, capítulo 9, a confissão de fé, o capítulo 9, do livre-arbítrio, o inciso 3º, diz assim: o homem, ao cair no estado de pecado, perdeu inteiramente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que o acompanhe à salvação. De sorte que um homem natural é inteiramente avesso a esse bem e morto no teu pecado. Ele é incapaz, pelos seus próprios poderes, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Quando Jesus Cristo fala aqui, em Mateus, no capítulo 16, versículo 26, o verbo que aqui aparece no grego, aproveitará, está no indicativo futuro passivo, terceira pessoa singular. A palavra aproveitar, sem dúvida alguma, o sujeito está sofrendo a ação. O indicativo exprime a ação verbal como fato puro e simples. O indicativo é o modo da declaração feita com segurança. Afirma fato como se fosse realidade. Este modo esclarece se os fatos são verdadeiros ou falsos. Simplesmente limita-se a afirmá-lo. Estando ainda na voz passiva, ou seja, o que o sujeito sofre ação, expressa pelo verbo, geralmente executado por algum agente, que não seja ele próprio. Se você olhar com cuidado, a pergunta que é feita aqui, ela é para ser respondida de forma negativa. A pergunta que é feita no texto aqui em Mateus, no capítulo 16, 26, ela é para ser feita de forma negativa. Pois que aproveitará um homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aqui o futuro, o verbo está no futuro, indica o que vai acontecer. João Calvino, abre aspas, a respeito desse versículo, ele diz assim: porque isso beneficia o homem. A palavra alma aqui está usada no sentido mais restrito. Cristo lembra-lhes que a alma do homem não foi criada meramente para desfrutar do mundo por alguns dias, mas para obter, por fim, a sua imortalidade no céu. Que descuido, o que estupidez brutal é essa, que os homens estão fortemente apegados ao mundo e estão ocupados com seus assuntos, a ponto de não considerar porque nasceram e que Deus lhe deu uma alma imortal, para que quando terminado o curso desta vida na terra, eles poderiam viver eternamente no céu. E de fato, é universalmente conhecido
que a alma é de maior valor que todas as riquezas e prazeres do mundo. Mas, no entanto, os homens são cegos pelas visões carnais, que conscientemente e voluntariamente abandonam suas almas à destruição, para que o mundo nos fascine por suas seduções. Lembremos-nos do valor superior da nossa alma, pois isso foi seriamente considerado e dissipará facilmente as vãs imaginações e felicidades terrenas. Em Eclesiastes, no capítulo 2, versículo 24, diz assim a palavra de Deus: não é, pois, bom para o homem que coma e beba, e que faça gozar sua alma do bem do seu trabalho. Isso eu vi que vem da mão de Deus. Em Lucas, no capítulo 12, versículos 16 ao 21, fala de um homem rico, que agora poderia viver tranquilo muitos anos, que os seus celeiros estavam armazenados, todas as suas colheitas, e finalmente poderia viver sossegado e pensar somente na exportação dos produtos. Como nós observamos na primeira parte do nosso tema, qual o teu mundo e qual o valor da tua alma, nós observamos que em Mateus capítulo 4, o diabo ofereceu o mundo a Jesus Cristo e ele não se curvou ao diabo. Em Atos dos Apóstolos, Ananias e Safira preferiam barganhar para as coisas de Deus e foram mortos. A história vai se passando, a Bíblia mostrando aos homens qual deve ser a sua posição na vida cristã, e o homem está cada vez mais distante de Deus. A segunda coisa que o texto nos mostra aqui, a primeira coisa foi: qual o teu mundo? Qual o teu mundo? Qual o valor da tua alma? E a segunda coisa: qual é esse proveito que nós temos nos nossos dias? Qual é esse proveito que nós temos? E a palavra aqui pode ser: qual o benefício, a ajuda, socorro, qual o lucro? Há um homem na história, Crassus, na história romana, Crassus, que diz a história que era o mais rico que existia em Roma. E Crassus, ele achava que o poder, que todas as coisas que ele tinha, era para a eternidade. Aqui nessa questão de Mateus, no capítulo 16, 26, são questões retóricas, são formuladas para serem respondidas negativamente. A pergunta que é feita era para ser respondida negativamente. Nenhuma riqueza se compara à salvação de uma pessoa, nem assegura a sua posição diante de Deus. Nós não podemos negociar a salvação. Então, em Eclesiastes, vamos abrir a palavra de Deus. Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 13, Eclesiastes 3:13,
e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar do bem de todo o seu trabalho. É bênção, é dom de Deus. Ainda em Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, diz assim: quem ama o dinheiro jamais se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Mas também isso é vaidade. E ainda em Eclesiastes capítulo 5, versículo 13, grave mal vir debaixo do sol, as riquezas dos seus donos guardam para o seu próprio dono. Há um outro personagem, teólogo da história, é Thomas Cook, metodista, falando desse texto também, diz que os homens deviam levar a sério o argumento de se lembrar que Deus, Ele é provedor de todas as coisas. E ele cita Salomão, Sansão, ele cita a beleza de Absalão, a eloquência do Apolo, mas o homem não pode perder. Para que serve esse proveito? Será que o homem vai renunciar a sua vida para servir a Jesus Cristo? A Bíblia não está dizendo aqui no texto que você deve deixar as coisas que você tem para servir a Jesus, mas qual o proveito? É muito claro aqui no próprio texto que diz. É muito claro no texto que diz aqui em Mateus: pois que aproveitará o homem ganhar tudo isso, ganhar riqueza, ganhar fama, ganhar posição e perder a sua alma. Em Jó, no capítulo 2, versículo 4, então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Ainda em Lucas, no capítulo 9, versículo 25, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo. Não vale a pena, meus amados irmãos, ganhar o mundo inteiro se você vai perder a vida. Pois se não pode desfrutar dessa possessão. Jesus deseja que seus discípulos entendam que a posição do próprio texto, que proveito tem o homem ganhar esse mundo todo, querer barganhar, querer galgar, querer posições. Aí nós olhamos o momento que estamos passando e percebemos quanto a humanidade está distante do Senhor, porque só pensam nas coisas materiais. Só pensa naquilo que pode usufruir dos prazeres, sem esquecer da sua alma diante de Deus. É um dos princípios bíblicos. É a doutrina de Cristo sobre o valor absoluto do homem como sujeito moral. Se ele ganhar o mundo inteiro, isso quer dizer que ele não vai saber administrar da forma certa. Há um homem na história chamado Alexandre o Grande, que a sua posição é interessante na história. Foi um grande conquistador do Império Persa.
foi um dos mais importantes militares do mundo antigo. A sua infância teve como tutor Aristóteles, filósofo, que ensinou retórica e literatura e estimulou os interesses pela ciência, medicina e filosofia. No verão do ano de 336 a.C., seu pai foi assassinado e Alexandre subiu ao trono da Macedônia, dando início à trajetória de um dos maiores conquistadores da história. E o interessante é que com todo esse poder que Alexandre o Grande tinha, quando da beira da morte, Alexandre convocou os seus generais e relatou 3 últimos desejos que ele queria. Primeiro, que seu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos da época. Segundo, que fosse espalhado no caminho até o seu túmulo os seus tesouros conquistados, prata, ouro e pedras preciosas. Terceiro, que as duas mãos fossem deixadas balançando no ar, fora do caixão, à vista de todos. Um dos generais, admirado com esses desejos, perguntou a Alexandre quais as razões, e ele replicou: quero que os mais eminentes médicos carreguem meu caixão para mostrar que eles não têm poder de curar perante a morte. Segundo, quero que o caixão seja coberto pelos meus tesouros, para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui permanecem. Terceiro, quero que as minhas mãos balancem ao vento, para que as pessoas possam ver que minhas mãos vazias não levou nada consigo. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que vale? Como é que está o nosso comportamento hoje cristão? Como é que está a nossa atitude hoje, questão moral, espiritual, ética? Como é que está a nossa vida diante de Deus? Como é que está o nosso pensamento? Como é que está a nossa visão espiritual? Como é que está a nossa vida no dia a dia? Eu percebo que essa pandemia é um ato de Deus para a história. Como tinha citado Creso foi um rei da Lídia, no século 6 a.C. Seu nome nas culturas gregas e persas tornou-se nome de riqueza. Ele é um dos mais creditados com eventos dos mais importantes da história. Meus amados irmãos, a Bíblia nunca condenou bens e riqueza, dinheiro de ninguém, mas o amor de dinheiro é raiz de todos os males. É nação contra nação, reino contra reino, por causa do dinheiro. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de pratas. Perder a sua alma, sim. Perder a sua alma, sim, quando nós colocamos Cristo em segundo lugar. Pois que proveito o homem tem de ganhar o mundo inteiro? Que proveito tem um homem ser o que ele for? Querer galgar alguma coisa na sua vida? Querer ser alguma coisa na sua vida? Querer barganhar o mundo? E essa vida é muito passageira. No Salmo 49, versículo 8, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que livre.
O mundo inteiro não é suficiente para resgate e nem para resgatar alma de homem nenhum. Mas que é vasta a multidão da verdade, que Cristo redimiu com o seu próprio sangue, a saber, o mundo inteiro, aos que creem no seu nome. O que está acontecendo com o mundo hoje? O mundo hoje está vivendo em ambição. O mundo hoje está vivendo em poder, em o ter e o mostrar. Ele não sabe usar aquilo que Deus dá como bênção, como diz em Eclesiastes. Ele não sabe usufruir das bênçãos de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, meus amados irmãos, aqui no versículo 3, as respostas que aqui o texto pergunta, não pode ser resposta negativa. Por exemplo, que proveito o homem tem de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nenhum. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que terá o homem em troca da sua alma? Nada. O que nós estamos observando nos nossos dias, o distanciamento da sociedade, dos homens diante de Deus. Deus está ficando em segundo plano na sociedade. Deus, o Senhor, Ele quer nos abençoar profundamente. Ele quer nos reunir, Ele quer nos orientar, nos capacitar. Porque hoje a sociedade está corrompida com as coisas do mundo, com a beleza do mundo, com a vaidade do mundo, e estão distantes diante de Deus. Não leem mais a Bíblia Sagrada, não tem tempo para ler mais a Bíblia, porque o mundo sufoca. Não tem tempo de orar mais, porque o mundo sufoca. Não tem tempo de ir à igreja, porque o mundo sufoca. Porque só procurando as coisas do mundo. Então, qual é o teu mundo hoje, meu amado irmão? Qual é o teu mundo hoje? Qual é o valor da tua alma hoje? Que proveito isso tem para a sua vida? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha compaixão de nós, da sua igreja. Porque os homens estão ficando distantes de Deus. Egoístas, avarentos, presunçosos. E temos que pedir a Deus misericórdia. Que a bondade de Deus e a sua misericórdia seja o fato de nós não sermos consumidos. E quando o próprio Cristo aqui expressa, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro? Se você ganhar o mundo inteiro, você vai fazer o quê? Se perder a salvação? Você não fez nada. E Eclesiastes diz que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Nós temos que ter tempo para tudo. Tempo para ler a Bíblia, tempo para trabalhar, tempo para orar, tempo para dormir, para descansar. Há todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para tudo. Mas os homens só estão pensando apenas nas coisas do mundo. E estão pecando contra o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha compaixão de cada um de nós e nos fortaleça. Dentro da história da humanidade, há vários personagens bíblicos que buscaram a riqueza e buscaram o mundo e se deram mal. Judas, Ananias, Safira, Alexandre o Grande,
Crassus e outros. Porque buscaram mais as coisas do mundo. O que nós observamos é que muitos estão buscando as coisas do mundo. Pouco se fala de Deus, pouco se fala da Bíblia, pouco se fala da palavra de Deus, pouco medita na palavra do Senhor. Ai, quer que Deus seja misericórdia. Deus é misericórdia. Deus é misericórdia mesmo. Deus é bom mesmo. Mas Deus também é justiça. Que Deus possa despertar em nós, que o Senhor possa sondar os nossos corações, para que o Senhor nos abençoe profundamente, que quando o diabo oferecer o mundo, possamos dizer assim: não, eu sirvo ao Deus vivo e eu não vou perder a minha alma. Nessa pandemia, muitas pessoas têm morrido, e temos que orar para que Deus possa sanar as nações. Mas a quantidade de pessoas que têm morrido, como foi que elas partiram? Com sofrimento, desespero, sem o ar para respirar. Quantas pessoas perderam tudo? Perderam tudo. Não levaram nada e não levam nada. E pedir ao Senhor que abençoe o nosso Brasil, abençoe o mundo, para que não venhamos também estar sendo contaminados, porque automaticamente vai acontecer outras mortes também. E também não vamos levar nada. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor desperte em nós. E eu pergunto mais uma vez: qual o teu mundo? Qual o valor da tua alma? Qual o proveito que você tem com tudo isso? E como texto, as questões são retóricas e formuladas para ser respondidas de forma negativamente: nada. Só Deus pode nos conceder a vida eterna. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos ensina a Te buscar, a Te adorar, a sermos sinceros e verdadeiros, e lutar pela vida, sim, mas não querer ganhar o mundo todo e perder a salvação. Ó Deus, nos ajuda nesse momento difícil da história do universo, de medo, porque as pessoas apenas colheram as coisas materiais, colheram apenas aquilo que era material e esqueceram do espiritual. Deus estava em segundo plano na história do universo. De que adianta o homem ganhar tudo, fama, posição, e agora, diante de enfermidades, podemos fazer nada, só te pedir, Pai, tem misericórdia de nós, nos livra de todo o mal, Jesus, e nos desperta para buscar unicamente o Teu reino. É isso que nós te pedimos, a Tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Oremos com a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito do Senhor, possa repousar sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém e amém.